Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana, estamos aqui para a nossa aula número 7 de História e vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, a segunda parte, tá? Durante lá o processo de Revolução Industrial na Inglaterra, aquelas pessoas que se tornaram operárias, elas passaram a ser submetidas a condições desumanas de trabalho. Trabalhavam de 14 a 16 horas por dia em ambientes sujos, úmidos, fechados. Muitas vezes recebiam castigos físicos. Os salários eram super baixos, tá? As mulheres e as crianças, muitas vezes a partir de 6 anos, trabalhavam também e ainda ganhavam um salário ainda menor que os homens. Todo mundo ali dentro daquela fábrica, imagina vocês, trabalhando num ambiente fechado, quente, sujo, úmido, de 14 a 16 horas por dia, se alimentando mal. Todo mundo ali dentro daquela fábrica acabava desenvolvendo muitas doenças, né? Principalmente respiratórias, devido à poluição do ar, e também doenças físicas, tá? Devido aos movimentos repetitivos, que eles ficavam fazendo movimentos repetidos o dia inteiro. Essas doenças muitas vezes eram irreversíveis e eles não tinham nenhum tipo de apoio, né? Ou cumprimento de auxílio saúde, auxílio doença, esse tipo de direito eles não tinham. Tá? Então a vida dos operários lá na Inglaterra, na época que surgiu a Revolução Industrial, era muito ruim, era terrível, viu, pessoal? Além disso, eles passaram a ser disciplinados ali pelo tempo do relógio. Se antes, né, do surgimento da indústria, o homem ele era movido pelo tempo da natureza, ele era disciplinado pelo tempo da natureza, pelo tempo das colheitas, pelo tempo do inverno, do amanhecer, do anoitecer. Com a fábrica, com a Revolução Industrial, o operário, tanto o operário quanto os patrões, ele passou a ser regido pelo tempo ali do relógio, né? O tempo passou a valer dinheiro. Dentro dessa fábrica, gente, nenhum dos operários tinha acesso ao relógio. Por quê? Porque os mestres, eles queriam que as pessoas trabalhassem ali dentro o máximo possível sem olhar o tempo, tá? Sem ter controle do tempo. Então, o operário, ele perde o controle do tempo e esse controle passa a ser dos patrões, tá? Eles faziam o máximo possível para o operário trabalhar mais. Adiantava o relógio de manhã, atrasava o relógio na saída, faziam os relógios quebrarem. Então, esse tempo passou a ser controlado ali pelos mestres e pelos patrões, e o operário passou a ser mais uma vítima, né, de mais um tipo de exploração dentro da fábrica, que sofria uma disciplina muito rígida de trabalho. Como eu já disse ali para vocês, o operário que estragasse alguma coisa ou que não cumprisse o seu horário de trabalho, ele acabava recebendo até castigos físicos, desconto no salário, que já não era alto, na verdade. As crianças e as mulheres, mas principalmente as crianças, era quem mais sofria dentro de uma fábrica. Hoje em dia, nós temos toda uma legislação, nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege, né, as crianças até 14 anos do trabalho, principalmente da exploração, a não ser na condição de aprendiz, correto? Mas assim que surgiu as máquinas e as indústrias, como os pais ganhavam muito pouco, as mulheres precisavam trabalhar também e as crianças, com certeza, precisavam trabalhar junto com os pais, porque o que os pais ganhavam não era suficiente para sustentar a família. Então, as crianças ali de 5, 6 anos já começavam a trabalhar na fábrica com uma jornada de horas semelhante à dos adultos, com salários menores ainda do que esses adultos ganhavam. Não tinha nenhum tipo de lei que protegia essas crianças, elas não iam para a escola, tá? E elas eram preferidas pelos patrões porque elas eram mais obedientes
E elas, por exemplo, se cair alguma peça entre as máquinas, as crianças, por serem pequenas, podia pegar. As mãozinhas delicadas das crianças faziam serviços que os adultos não conseguiam e acabavam sendo aí mais exploradas ainda que os adultos. Lógico que acidentes e doenças eram frequentes, mas o mais triste é que essas crianças não iam para a escola e acabavam tendo um futuro ali semelhante ao dos seus pais, né? Sendo explorado dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica. Diante de tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, trabalhar muito, ganhar muito pouco, este cenário de exploração, de você ficar doente, não ter direito a sair para ir ao médico, de você não ter alimento ali dentro da sua casa, porque você ganhava muito pouco, de você trabalhar 16 horas por dia, dentro daquele ambiente horrível, daquela fábrica, enfim. Diante de toda essa exploração, óbvio que os trabalhadores não iam aceitar, né? Então eles começaram a se unir, né? A se organizar de forma a enfrentar os patrões e buscarem direitos e melhores condições de vida e de trabalho. Uma das primeiras formas de organização foi o ludismo, tá? Em 1812, o ludismo recebeu este nome supostamente por causa do seu líder, o Ned Ludd, e os ludistas eles ficaram conhecidos como quebradores de máquinas, tá? O objetivo dos ludistas era quebrar a máquina daquela indústria, paralisar a produção para que os patrões virassem seus olhos e seus ouvidos e vissem o tanto que era importante o operário ali dentro. Os primeiros movimentos ludistas, eles não deram certo, né? Os seus líderes foram presos, mas assim, acendeu ali, né, a chama ali da certeza de que tempos melhores poderiam vir. O segundo movimento operário foram as trade unions, tá? Que foram basicamente assim os primeiros sindicatos ingleses surgidos lá na Inglaterra, ou seja, as primeiras formas de organização de união dos operários, porque os operários, perdão, eles perceberam o que? Eles perceberam que unidos eles teriam mais força para lutar contra aqueles patrões. Logicamente que nos primeiros tempos as trade unions elas foram ilegais, né? Os patrões não aceitaram, colocaram o governo, colocaram a polícia contra eles, mas também aí foi outra forma aí dos operários se unirem, né, e buscarem direitos trabalhistas para melhorar a vida. Tudo isso, né, deu origem ao cartismo. Cartismo vem de Carta do Povo. A Carta do Povo foi um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas entregue ao parlamento inglês em 1836, onde os ingleses eles reivindicavam dentre vários pontos, como por exemplo o voto universal masculino, melhores condições de trabalho, redução da jornada de trabalho, salário para os membros do parlamento. Eles reivindicavam várias coisas para o parlamento. Entrega essa carta, o parlamento, obviamente, no primeiro momento, o parlamento inglês. Nós já vimos, né, lá na aula retrasada, como que forma esse parlamento inglês, lá na Revolução Inglesa. Esse parlamento inglês, que deveria representar o povo, lá em 1836, ele nega, ele não atende, né, ao movimento dos cartistas, porém, posteriormente, os cartistas atingem o seu objetivo e começam aí a ganhar alguns direitos na Inglaterra, porque o pessoal não tem condição, né, a condição de vida dos operários ingleses lá na primeira Revolução Industrial era muito desumana e com tantos movimentos, né, em prol de melhores condições de vida, o parlamento inglês ele começa a atender alguns pedidos dos trabalhadores. Aí a partir de 1802 já começa a surgir aí alguma coisinha devido à pressão exercida, né, tanto pelas trade unions, né, os sindicatos, quanto pelo movimento dos cartistas. Em 1802, a jornada de trabalho das crianças ela foi limitada a 12 horas diárias. Apesar de ser um absurdo hoje em dia,
né? Uma criança trabalhar 12 horas por dia sem ir para a escola, para a época foi uma conquista, tá? Em 1819, menores de 9 anos ficaram proibidos de trabalhar. Em 1833, essa medida ampliou-se para menores de 10 anos. E no mesmo ano, né, 1833, uma nova lei determina que, durante essa jornada de trabalho, 2 horas dessa jornada fossem usadas para que as crianças frequentassem a escola. Um absurdo também se a gente for pensar aí para 2020, né? Uma criança trabalhar 12 horas por dia, sendo 2 horas só de escola. Já em 1842, né, depois dos cartistas, das trade unions, depois do ludismo, o trabalho de mulheres e crianças nas minas de carvão, tá? Que era horrível trabalhar na mina. A expectativa de vida de um trabalhador na mina de carvão não chegava a 50 anos, porque o pó ali corrompia os pulmões dessa pessoa e ela morria muito jovem, né? Então, em 1842, o trabalho de mulheres e crianças nas minas fica proibido. Pessoal, vamos pensar assim, ó, todos os tipos de direito que nós temos hoje, como por exemplo, vocês estarem frequentando uma escola, nós termos direito de votar, as mulheres poderem trabalhar e lutarem por salários iguais aos homens, tudo isso, todos os direitos que nós temos hoje, é fruto de lutas, de algum momento que alguém lutou para a gente ter esse direito, tá? E boa parte dos direitos trabalhistas que nós temos vem da Inglaterra, porque se na Inglaterra surgiu a indústria, é na Inglaterra que as pessoas começaram a ser exploradas primeiramente, então é na Inglaterra que essas pessoas passaram a lutar, né, por melhores condições de vida também. Ó, outra parte, né, triste e negativa, lembra que eu falei para você na aula passada? A Revolução Industrial ela tem pontos positivos, certo? Como novas tecnologias, como novas invenções, aceleramento da produção, né? A Revolução Industrial ela tem vários pontos positivos, só que ela tem pontos negativos também. O primeiro ponto negativo que eu falei para vocês é essa questão da exploração humana, né? Da exploração dos operários. E o segundo ponto negativo da Revolução Industrial é essa questão ambiental, que também os recursos da natureza eles passam a ser explorados, né? A fuligem e a fumaça ela toma conta das cidades inglesas, poluindo o ar, os detritos passam a ser despejados nos rios, poluindo as águas, né, alterando completamente a paisagem da Inglaterra, não só da Inglaterra, como de todos os países que passam a sofrer o processo de revolução industrial, inclusive do Brasil. E este modelo, né, de civilização baseado na industrialização, ele degrada o ambiente e sempre visando o lucro, nem sempre este ambiente é cuidado, né? Você imagina, hoje o mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes, todo mundo produzindo lixo, todo mundo consumindo, desordenadamente, né? E nada se faz para repor esses recursos, uma hora vai acabar, né? Então a questão da degradação ambiental, da poluição, tanto de ar, como solo, como das águas, é um problema muito sério que estamos vivendo hoje, gerado e iniciado, né, lá na Revolução Industrial. Nosso próximo ponto aqui, né, é a questão do crescimento desordenado das cidades, que também tem a ver, né, com essa questão ambiental. A gente pega Londres. Aqui eu coloquei algumas imagens de Londres para vocês no século XIX. Londres ela passa a receber milhões de pessoas, né? Lá no século XIX, Londres passa, sei lá, de 40 mil habitantes para 2 milhões de habitantes. Logicamente que esse crescimento não foi planejado, né? Então essas pessoas que chegam a Londres, a Manchester para trabalhar nas indústrias, a Liverpool, né, as principais cidades inglesas industriais,
Essas pessoas que chegam, elas vão morar em cortiços, elas vão morar em vilas operárias, com esgoto a céu aberto, sujeira na rua, né? Essas cidades elas não foram planejadas para receber tanta gente. Então essas cidades elas crescem de forma desordenada, né? Com poluição, com sujeira, com cortiço, com construção uma em cima da outra, tá? Um contingente populacional enorme chegando ao mesmo tempo nessas cidades e esses lugares não conseguem absorver todo mundo. Por isso que fica este caos, né? Essa bagunça. E dentro dessas cidades, a burguesia, que eram os donos das indústrias, os comerciantes, logicamente eles vão morar longe, né? Longe das indústrias. Por quê? Por causa da poluição. Na época, o ar, né? Não tinha filtro. As chaminés das fábricas, elas não tinham filtro para dar uma limpada na fumaça que saía do ar. Então, logicamente, os ricos, eles não iam morar perto das indústrias, tá? Porque eles não queriam ficar cheirando ali, ficar respirando aquele ar poluído para ficar doente. Então, a cidade se dividiu em duas. Uma parte onde os ricos iam morar e uma parte, né, onde os pobres iam morar, que ficaram sendo as vilas operárias, geralmente bem perto das fábricas, porque o transporte era muito caro, ninguém queria arcar com o pagamento desse transporte. Então, as vilas operárias, bem próximas das fábricas onde os trabalhadores moravam, eram lugares assim, com ruas estreitas, mais uma vez, né? Sujas, mal iluminadas, o ar cheio de fumaça, fuligem, cheiro, não tinha saneamento básico, não tinha água tratada, as fossas ficavam a céu aberto, as casas eram todas uma em cima da outra, casas geminadas, as pessoas morando em cortiços, o que facilitava, né, obviamente, a propagação de animais, ratos, baratas, e todo mundo, assim, correndo risco de ficar doente. Então, a cidade, além dela crescer desordenadamente, ela também refletia essa divisão entre ricos, né, os burgueses morando em bairros chiques, luxuosos, com casas maravilhosas longe das fábricas, e os operários morando nas vilas próximas às fábricas para não ter que pagar transporte, porque eles não tinham dinheiro nem para comer, né? Quanto mais para pagar transporte. E essas vilas operárias, né, sendo essa situação precária aí que eu já descrevi para vocês. Aqui um exemplo, pessoal, de como era, ó, uma vila operária, né, de um bairro pobre de Londres. Uma gravura do Gustave Doré, de 1872. Todo mundo amontoado, né, o que facilitava bastante aí a propagação de doenças. Como que as pessoas pobres, como que os operários, como que os proletários se alimentavam lá na época da primeira revolução industrial. A dieta ela era basicamente a base de batata, poucos cereais, cerveja e chá. Eles só comiam carnes em datas comemorativas, tá? Trigo e aveia pararam de consumir porque o preço subiu muito e ninguém conseguia comprar. A dieta do pão ela foi substituída pela dieta da batata. E olha que coisa triste, né? A comida dentro de uma família, apesar de todo mundo trabalhar ali dentro da casa, a comida às vezes ela não era suficiente para todo mundo. Então, para garantir que o pai, né, mantesse as suas forças, primeiro ele comia. Talvez, às vezes, junto com a esposa. Os meninos que já trabalhavam, eles eram os próximos a sentar à mesa. Aí as meninas e os meninos menores, eles ficavam esperando a sua vez para ver se sobrava alguma coisa, né? Quem ficava por último? As menininhas, as garotinhas, né, que ainda não trabalhavam, e mesmo que trabalhasse. Aí entra a questão do machismo, né, gente, né? As mães não achavam que essas meninas precisavam comer tanto quanto os meninos. Triste isso, né? Assim, a vida desse pessoal também, às vezes eles tinham seus momentos, né, de diversão também. Apesar da pressão dos patrões, das fábricas, eles tinham seus momentos de diversão, procurando manter, né, como era lá na vida rural deles. Eles se divertiam em feiras ao ar livre, teatros. A feira de Bartolomeu era a maior de todas lá na Inglaterra e era onde eles se divertiam, mas não tinha muita diversão não, tá? Primeiro porque não tinha dinheiro
e outro porque eles trabalhavam 6 dias por semana e 16 horas por dia. Pessoal, é isso aí. Espero que tenha ficado um pouco claro, mais claro para vocês. E na quinta, o José Aparecido vai estar de plantão para esclarecer eventuais dúvidas. Qualquer coisa, se vocês quiserem me procurar também, eu estou à disposição, tá? Um abraço a todos, até a próxima.